Olá, bem-vindo à aula 5, tema 2. E hoje nós vamos continuar falando, do plano de negócio. Eu quero que você acompanhe aqui comigo. Nós vamos falar dos dois últimos itens, extremamente importantes, que é a análise estratégica e o plano financeiro. Acompanhe aqui comigo. Quando a gente fala na análise estratégica, a gente precisa pensar em dois elementos importantes. O empreendedor precisa considerar esses dois elementos, que é o quê? A visão, tá? O que é a visão? Olha só, são as aspirações a atingir, o sonho a ser alcançado. Então, a gente costuma dizer que a visão é onde a empresa quer chegar, Ela quer chegar aonde? Tá? Então, isso é a visão. Por exemplo, se eu perguntar para você qual é a sua visão, ou seja, o que você planeja para a sua própria vida? Qual é a sua visão, para a sua própria vida profissional, por exemplo? E você tem que pensar, como você quer estar daqui a 2, 3, 5 anos? Já parou para pensar? Imagine que, por exemplo, você queira ser o gerente de um gestor, de uma dada área lá da empresa em que você trabalha. Ok. Então, essa pode ser a sua visão. E aí, depois vem os outros elementos, O que você precisa fazer para conseguir chegar na sua visão, para conseguir atingir, então, aquele sonho, tá? Então, quando a gente fala de visão, não esqueça, eu estou falando daquele patamar que a empresa quer atingir. Diferente da missão. Olha comigo aqui no quadro. Quando eu falo da missão, eu estou falando da razão de ser da organização, Sintetiza a estratégia de atuação, ou seja, a missão é o que a empresa é hoje. Tá? Vamos ver aqui uns exemplos. Olha comigo aqui no quadro. A gente tem, por exemplo, aqui a visão da Fiat, carros. Olha só a visão da Fiat. Estar entre os principais players do mercado e ser, olha só, referência de excelência em produtos e serviços automobilísticos. Então, a visão da Fiat é que ela quer ser o quê? Referência, Excelência em quê? Em produtos e serviços automobilísticos. Olha aqui a Microsoft, Qual que é a visão da Microsoft? Microsoft, disponibilizar às pessoas software de excelente qualidade, tá? A qualquer momento, em qualquer local, em qualquer dispositivo, tá? Então, a visão da Microsoft é ser o quê? Uma empresa de software ali, numa qualidade superior, excelente qualidade. Vamos olhar aqui no quadro a missão delas. A Fiat, a missão dela, desenvolver, produzir, comercializar carros e serviços, que as pessoas prefiram comprar e tenham orgulho, olha só, orgulho de possuir, garantindo a criação de valor e a sustentabilidade do negócio. Vejam que a Fiat, na missão, inclui também a questão da sustentabilidade, ou seja, alinhada com esses novos tempos, E a Microsoft, permitir às pessoas e empresas, olha só, permitir a pessoas e empresas em todo o mundo que a concretização do seu potencial, E aí como? Você vai, com a ideia da Microsoft, Você concretizar todo o seu potencial usando os softwares da Microsoft. Viram aí? Bom, quando a gente fala dessa análise estratégica, além da missão e da visão, que são elementos importantes que o empreendedor precisa refletir sobre eles, a gente tem a análise SWOT. O que é essa análise SWOT, Nada mais olha comigo aqui no quadro, que as forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, tá? A um negócio. Então, quando a gente fala no SWOT, a gente precisa pensar quais são os pontos fracos do negócio, quais são os pontos fortes, o que pode ameaçar essa empresa, o que pode ser uma oportunidade para essa empresa, tá? E aí a gente tem que lembrar que a análise de SWOT, ela deve ajudar, ela deve auxiliar o quê? Na formulação de objetivos, de metas e de estratégias. Vamos olhar isso aqui no quadro. Eu trouxe aqui um esqueminha para você visualizar melhor. Então, eu tenho aqui, por exemplo, a missão. O que é a missão? Razão de ser da empresa hoje, o que ela é, o que ela faz. Aí eu tenho a visão, ou seja, o sonho, o que ela quer atingir. Isso aqui deve ser desdobrado em quê? Em objetivos organizacionais. Porém,
esses objetivos organizacionais, eles precisam considerar o quê? Análise do ambiente externo e a análise do ambiente interno, ou seja, eu preciso avaliar aqui, né, no ambiente externo, o que pode ser uma oportunidade para a minha empresa? O que pode ser uma ameaça para a minha empresa? Então eu olho para o ambiente e avalio. Mas não basta só olhar para o ambiente externo, eu tenho que olhar também para o ambiente interno. Então eu tenho que analisar, né, dentro da minha organização, olhar para dentro da minha empresa. E aí eu tenho que identificar o quê? Quais são as minhas forças? O que eu tenho de muito bom? Por outro lado, quais são as minhas fraquezas? O que eu preciso melhorar? E isso tudo aqui vai subsidiar o quê? A própria estratégia organizacional, tá? Então, quando eu falo dessa análise aqui do ambiente externo e do ambiente interno, eu estou falando do próprio SWOT. Ou seja, eu estou avaliando o quê? Oportunidades, ameaças, pontos fortes e pontos fracos. Olha aqui comigo. Acho que agora fica mais claro ainda para você. Quando eu falo em ponto forte e quando eu falo em fraqueza, tá? Você precisa lembrar que isso se refere ao ambiente interno, tudo bem? Então, força e fraqueza, ambiente interno. Então, eu tenho que olhar para dentro da minha empresa e verificar o que é uma fraqueza. Por exemplo, de repente, você pode ter uma fraqueza na empresa que são colaboradores que não são treinados. Exemplo, tem mão de obra não treinada. É uma fraqueza, tá? Como eu estou falando de elementos que estão dentro da minha organização, são elementos que, portanto, o empreendedor consegue ali manipular. São variáveis que podem ser manipuladas. Por exemplo, se o colaborador não é treinado adequadamente, a empresa pode pensar no planejamento de qualificação, não é verdade? Então, são variáveis que o empreendedor ele consegue manipular. Agora, olha aqui no quadro, quando eu falo em ameaça e quando eu falo em oportunidade, aí eu já estou me referindo a quê? Ao ambiente externo, eu estou olhando para fora da empresa. Ou seja, eu estou olhando para variáveis que a empresa ela não consegue manipular ali diretamente. Por exemplo, vamos pensar numa ameaça, vamos pensar aqui num concorrente. Será que um concorrente pode ser uma ameaça para uma empresa? Concorrência. Pode ou não pode? Sem dúvida, né? Concorrente não pode ser uma ameaça, pode ser. Bom, a empresa ela pode fazer alguma coisa com a concorrência? Diretamente ela pode manipular essa variável concorrência? Não, não pode. Então é uma variável que está externa, não é dentro da empresa dela, não é algo que ela possa fazer ali, como foi o treinamento, por exemplo, do colaborador. Claro, você poderia pensar, não, professora, mas eu posso potencializar as forças da minha empresa e eu posso minimizar as fraquezas da minha empresa para que eu então consiga me tornar melhor que meu concorrente, cada vez melhor, mais, né? Cada vez melhor que o concorrente. Isso pode ser feito? Pode, com certeza. Mas lembre-se, você está manipulando variáveis internas, tá? O concorrente continua sendo uma variável externa. Tudo bem com relação a essa análise SWOT, com relação a essas variáveis aqui? Então não esqueça, ponto forte, ponto fraco, eu estou me referindo ao ambiente interno da empresa. Ameaça e oportunidade, eu estou me referindo ao ambiente externo. Querem ver uma ameaça? Vou dar um exemplo para vocês aqui, por exemplo, no setor de saúde. Né? No passado, não havia uma regulamentação, por exemplo, para planos de saúde. Né? E aí, nós passamos a ter toda uma legislação aí voltada para a saúde, agências reguladoras, enfim. Num primeiro momento, toda essa regulamentação no setor de saúde foi encarada, né, por muitas empresas como uma ameaça, porque você tinha lá o governo, a agência reguladora, né? Mas algumas operadoras de saúde conseguiram se sobressair, atender a toda uma legislação e acabaram transformando o que era uma ameaça numa oportunidade. Por quê? Porque muitas operadoras de plano de saúde menores não conseguiram se adequar, né, a legislação vigente e fecharam. E aí quem que levou vantagem nisso tudo? As operadoras, né, que conseguiram se estruturar melhor e que transformaram o que era uma ameaça numa
oportunidade. Tudo bem? Então é importante você conhecer, né, as ameaças e as oportunidades justamente para que você possa se reestruturar internamente diante desse cenário que é colocado. Vamos dar uma olhada agora aqui numa análise do SWOT lá do McDonald's, né? Então, essa aqui é a fonte, né? Westwood. Olha só, o que é uma força do McDonald's, né? Marca conhecida, todo mundo conhece, né? O que mais? Ampla distribuição, rapidez no atendimento, né? Esse é um ponto forte deles, né? Você não espera muito tempo lá o sanduíche. Qualidade nos produtos, ok. São pontos fortes, não são? São. Vamos ver o que podem ser fraquezas, o que são fraquezas? Preços elevados, mais elevados, né? Se você compara com lanchonetes, às vezes de bairro, são preços mais elevados. O que mais? Maior parte dos produtos ofertados não são saudáveis. Isso é uma fraqueza? Pode ser, né? Numa sociedade em que cada vez mais as pessoas buscam um estilo de vida mais saudável, vender lá produtos, sanduíches, por exemplo, né? Que não são tão saudáveis, isso aí pode ser um problema, pode ser um ponto fraco. Vamos ver aqui a oportunidade. Falta de tempo exige alimentação rápida no dia a dia, algo tradicionalmente, né, oferecido. Será que isso é verdade? Será que falta tempo hoje para as pessoas se alimentarem, né, com mais tempo, enfim? Falta, né? As pessoas não têm que ter correndo, então esse pode ser uma oportunidade para esse tipo de negócio, né? As pessoas querem uma alimentação mais rápida. O que mais? Aumento da preocupação com questões sociais traz oportunidades de parcerias com instituições de caridade. Então, uma oportunidade, né? E aí o McDonald's com políticas ali sociais, então isso aí pode ser revertido, né? Na própria imagem da empresa, como ela é vista pelos consumidores, e isso pode potencializar as vendas. O que mais? O que pode ser uma ameaça? Olha aqui no quadro comigo. Bom, busca por uma alimentação mais saudável pode ser uma ameaça? Pode, né? Na verdade, se a gente for olhar, tanto o McDonald's como outras redes aí, elas têm buscado o quê? Tem buscado inserir no seu cardápio algumas opções saudáveis, não é? Perceberam já isso? Já viu isso por aí? Tenho certeza que sim, né? Justamente por quê? Porque perceberam lá na análise de SWOT que as pessoas estão mudando. As pessoas querem um estilo de vida cada vez mais saudável, né? Então, inserir no cardápio, né, opções mais fit, digamos assim, mais saudáveis, isso minimiza ali essa ameaça, tá? O que mais? Crise econômica reduz a alimentação fora de casa? Será que crise econômica pode ser uma ameaça para as empresas? Sem dúvida. Por quê? Né? Porque as pessoas, né, em momentos de crise, tendem a consumir só o que é necessário, não é isso? Então, comer fora de casa, ir a restaurantes, cinema, muitas vezes as famílias acabam reduzindo esse tipo de consumo. Então, momentos de crise, dependendo do tipo de negócio, isso pode ser uma ameaça, tá? O que mais? Novos concorrentes, né, oferecendo produtos saudáveis. Então, ou seja, a entrada de novos concorrentes sendo uma ameaça. Tudo bem aqui? Aí eu trouxe uma outra matriz para você, que é a matriz de Anzoff. O que essa matriz mostra pra gente? Bom, diante de toda uma análise de um cenário, né? Então, avaliou lá no SWOT o ambiente externo, avaliou o ambiente interno, e aí o que a empresa vai fazer? Qual a estratégia que ela vai adotar? E é exatamente o que essa matriz mostra pra gente. Olha aqui no quadro comigo. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma estratégia de penetração ou consolidação. O que é isso? Eu tenho aqui um produto, olha só, existente, já existe, e eu também tenho um mercado já existente, e eu quero, portanto, ampliar minha participação nesse mercado, né? Por isso que é a estratégia de penetração. Eu quero vender um produto que já existe para um mercado que também já é existente. Eu quero ganhar, portanto, market share. Lembram dessa palavra que eu falei lá nos vídeos anteriores? Deixa eu escrever aqui para ficar melhor. Opa. Pronto. Vocês lembram dessa palavra aqui, ó? Market share. Pronto. Então, quando eu falo de uma estratégia de penetração de mercado, ou seja, vender produtos existentes para um mercado existente, eu estou falando de uma estratégia de aumentar o meu market share, conseguir abocanhar,
né, uma fatia maior desse mercado, tá? A empresa ela pode adotar uma estratégia de desenvolvimento do produto. O que é isso? Então é você criar um novo produto e tentar vender para um mercado que já é existente, que já é conhecido. Imagina, por exemplo, que você tem uma empresa que vende refeição. Imagina que a sua empresa ela fornece o almoço lá para as empresas do distrito, por exemplo, aqui em Manaus. Então pronto, a sua empresa fornece a refeição. Na hora do almoço, vocês, né, vão para lá, se preparam, enfim, e servem toda a comida. Ok. Imagina que você quer aumentar o seu faturamento e aí você pensa, olha, eu vou criar mais um serviço. Eu vou oferecer também o café da manhã. E vou tentar vender para essas mesmas empresas que já são meus clientes. Pronto. Uma estratégia de desenvolvimento de produto, ou seja, você vai vender mais um produto, que no caso aqui é um serviço, para o mercado que já existe, ou seja, vamos voltar aqui, para o mercado existente, tá bom? O que mais? Você pode adotar uma estratégia de desenvolvimento de mercado. E aí, o que seria essa estratégia de desenvolvimento de mercado? É um produto que já existe, olha só, mas você quer vender ele para um novo mercado. Então, imagina que você tem uma empresa, né, e que você venda para o mercado aqui em Manaus. Bom, Manaus é a tua área. E aí você faz um planejamento imaginando, olha, eu acho que tem potencial para eu vender em toda a região norte. Pronto. Você vai adotar uma estratégia de desenvolvimento de mercado. Esse mercado é um mercado novo para você, tá? Tudo bem? E aí, por fim, eu posso ter uma estratégia de diversificação. O que é essa estratégia de diversificação? É você criar um produto novo, olha só, e vender ele para um mercado também novo. Então, quando a gente fala nessa estratégia de diversificação, a gente está falando tanto em produto novo, sendo vendido para um mercado também novo. Tudo bem até aqui? Tranquilo? Vamos avançar então? E aí a gente chega numa etapa importante do plano de negócio. Todas são importantes, né? Essa daqui é a parte financeira, né? O que é a parte financeira? A parte financeira, ela precisa refletir em números, né? Tudo o que você falou anteriormente. Então, por exemplo, imagina que lá no início do projeto você mencionou as máquinas e equipamentos que serão utilizadas no processo produtivo. Lembra disso? Nós conversamos em aulas passadas, né? Eu falei para vocês isso. Então, máquinas e equipamentos, né? Aqui eu preciso mensurar. Bom, mas vai custar quanto isso? Ou seja, eu tenho que traduzir em número o que eu já falei. Lá na parte de pessoal, foi montado um organograma, por exemplo, com as pessoas que iriam atuar nessa empresa. Pronto, aqui eu vou ter que pensar em quê? Em salários, em cargos. Então, eu tenho que traduzir em números o que eu já venho falando ao longo do projeto, tá? Bom, e aí, alguns elementos são importantíssimos. Por exemplo, o fluxo de caixa, né? O que é o fluxo de caixa? O fluxo de caixa, pensa numa conta do banco, onde entra dinheiro, né, pagamento, mas também sai o dinheiro, não é isso? Tem que pagar as contas? Pronto. O fluxo de caixa é mais ou menos isso, né? Ou seja, vai entrar, eu vou contabilizar o dinheiro que entra, ou seja, a receita, né? Mas eu vou contabilizar também o que? Os custos. E aí, no final, eu vou ter um saldo. Esse saldo pode ser positivo, ele pode ser negativo. É igual a sua conta lá do banco. Se você gastar mais do que você recebe, a sua conta vai ficar o quê? Negativa, né? Todos nós. Então, a mesma coisa com a empresa, tá? Vamos olhar aqui o fluxo de caixa. O que precisa constar nesse fluxo de caixa? Bom, aqui esse é um material, é um fluxo de caixa simplificado, tá? A fonte disso aqui é o Sebrae. Olha só, eu tenho aqui primeiramente o quê? As receitas, né? Então, a empresa precisa fazer uma projeção aqui para as receitas. Lembrando que essa projeção de receitas, né? Ela precisa considerar o quê? Toda uma análise de mercado, não é isso? A capacidade produtiva, as estratégias de marketing, né? Já falamos sobre isso em aulas anteriores. Bom, aí a empresa ela vai ter que fazer também aqui um levantamento do seu custo fixo, tá? O que é o custo fixo, hein? Você poderia estar se perguntando, professor, eu não lembro mais o que é o custo fixo. O custo fixo é aquele custo que não está ligado diretamente à produção. Lembraram? Então, custo fixo não está ligado diretamente à produção. Então, eu vou ter, por exemplo, salário mais encargos, né? Salário e encargos
pessoal que não está ligado à produção. O que mais? O Prolabore. Se a empresa vai ficar em alguma incubadora e tenha que pagar alguma taxa. Telefone, aluguel, equipamentos, enfim, material e conservação, seguro se ela resolver fazer, né? É importante considerar depreciação também e outros custos não mencionados aqui, né? Então, a empresa precisa fazer uma previsão desses custos fixos e lançar aqui na tabela, tá? Aí a gente vem para o custo variável. O que é o custo variável? O custo variável é aquele custo que ele está diretamente ligado à produção dos bens, né? Imagina, por exemplo, que você tem uma empresa de costura, tá? Vamos imaginar que a sua empresa faça roupa, né? O tecido para a sua empresa, ele é um custo variável ou é fixo? Variável, né? Por quê? Porque quanto mais roupa a sua empresa produzir, mais tecido você vai ter que comprar matéria-prima, mais linha, não é isso? Então lembre-se, o custo variável é aquele custo que está ligado diretamente à produção. E aqui eu tenho matéria-prima, embalagem. Se você vai ter que pagar frete, por exemplo, para receber a matéria-prima, para entregar o produto, tá? Aí eu tenho as comissões, se for o caso, impostos, enfim, né? E aí eu faço a simulação aqui dos custos variáveis para a empresa. Bom, aí depois que você fez o fluxo de caixa, né, você vem para um outro demonstrativo importante, que é o demonstrativo de resultado. O que o demonstrativo de resultado vai nos dizer? Na verdade, né, a ideia aqui é mostrar uma síntese econômica, né, onde a gente consiga perceber se houve, né, se a projeção é de lucro ou não, ou se é de prejuízo. Então, as informações constantes aqui no demonstrativo, tá? Elas devem ser retiradas da onde? Lá do fluxo de caixa. Então, você vai olhar lá no fluxo de caixa e vai transferir para cá. Lembrando que esse modelo aqui que eu estou mostrando para vocês de demonstrativo, ele é um modelo simplificado, tá? Ele também, a fonte dele é do Sebrae, existem modelos mais completos, mais complexos também. Esse é um modelo simplificado. Bom, aqui você tem que ter o quê? Você vai mencionar a tua receita, né? Teus custos fixos e variáveis, e aí, né, diminuindo a receita do custo fixo e variável, eu tenho lá meu custo operacional. Se eu somar as receitas não operacionais com as despesas não operacionais, você poderia estar se perguntando, professor, o que é isso? O que é uma receita operacional, o que é uma receita não operacional, né, ou uma despesa não operacional? Olha só, receita não operacional é uma receita que não está ligada à atividade fim da empresa. Imagina, por exemplo, que a empresa produza tecidos, produza roupas, como a gente acabou de mencionar. Mas essa empresa tem aluguel de imóveis e ela tem uma renda, então, né? Só que esse aluguel, esse dinheiro que entra do aluguel não vem da atividade operacional dela, tá? E a mesma coisa a despesa, ok? Bom, diante do resultado operacional, né? Se você somar as receitas não operacionais e diminuir as despesas não operacionais, você vai ter o quê? O lucro, tá? E aí você consegue avaliar a projeção, então, de lucro ou prejuízo para essa empresa. Tudo bem? Bom, aí a gente vem para alguns indicadores que também são muito importantes, né? E aí eu trago para você aqui o ponto de equilíbrio. O que é o ponto de equilíbrio, tá? O ponto de equilíbrio, ele mostra, né, o quanto é necessário vender, olha só, quanto é necessário vender para que as receitas se igualem aos custos. Então, acompanha comigo aqui no quadro, olha só. Eu tenho aqui, né, o ponto de equilíbrio, onde eu tenho o custo fixo total aqui, ó, dividido pelo quê? Pela margem de contribuição. E o que é a margem de contribuição? Olha aqui, margem de contribuição, né? É a receita menos os custos variáveis. Então, eu coloquei um exemplo aqui para ficar bem claro para você. Olha só, uma empresa apresentou em 2017 os seguintes dados. A receita foi 364 mil, tá? O custo fixo, aqui ó, receita, 364 mil. Custo fixo, 132 mil. E o custo variável, 211 mil. Aí vem a pergunta, qual é o ponto de equilíbrio para essa empresa? Você vai aplicar na fórmula, né? Primeira coisa, aqui em cima eu tenho o quê? Custo fixo. Quanto é meu custo fixo? 132 mil. 132 mil.
Depois, eu vou pegar esse custo fixo e eu tenho que dividir pelo quê? Pela margem de contribuição. E o que é a margem de contribuição? Receita menos custo variável. Então, vamos lá. Quanto é a receita? 364 mil. E vou diminuir do meu custo variável. Quanto é? 211. Bom, fazendo a conta aqui, eu chego a um ponto de equilíbrio de 0,8634. E aí, o que você vai fazer com esse indicador? Olha só, se esse indicador for calculado sobre o faturamento, né, projetado, você tem que fazer a seguinte conta. Você tem que pegar esse percentual aqui e aplicar sobre o faturamento. Então, vamos lá. Quanto que é o faturamento? 364 mil aqui, ó. Então, eu pego 364 mil e multiplico pelo 0,8634. E aí, eu vou ter um resultado aqui, ó. 314.277,60, tá? E aí, você poderia me perguntar, professora, o que isso significa? Olha só, significa que o valor mínimo que a empresa precisa faturar, né, precisa vender, para que ela não tenha nem lucro nem prejuízo, é exatamente esse. Ela tem que faturar pelo menos 314 mil e um quebrado aí, para que ela não tenha nem lucro nem prejuízo. E fique ali no 0 a 0, ou seja, consiga pagar todos os seus custos. Tudo bem? Tranquilo isso aqui? Vamos ver aqui um outro indicador importante também, o payback. O que é o payback aqui, ó? Prazo de payback, tá? O payback, ele mede em quanto tempo a empresa recupera o capital investido. Então, imagina que você investiu R$1.000 numa barraquinha, né? Vai vender o X caboquinho, né? Tucumã com queijo, pronto. Você investiu R$1.000 ali naquela barraquinha. O que o payback vai dizer? Em quanto tempo você vai recuperar aquele investimento de R$1.000? Você vai usar o que para fazer esse cálculo? O saldo do fluxo de caixa, lá, que a gente acabou de ver. Então, você vai olhar o saldo do fluxo de caixa e você vai verificar. Bom, será que eu consigo recuperar os R$1.000 no primeiro ano? Será que eu só vou recuperar no segundo ano? Tá? Então, o prazo de payback ele vai te mostrar em quanto tempo você recupera o capital investido. O que mais? Um outro indicador importante é o valor presente líquido. E o que é esse valor presente líquido? Olha só, ele estima, né, ele faz a estimativa do valor atual para os fluxos de caixa que estarão sendo gerados pelo projeto, deduz-se o investimento feito inicialmente e aí você tem, então, o seu valor presente líquido. Entendeu isso? Professora, pelo amor de Deus, eu não entendi nada disso. O que é o VPL? Eu vou fazer aqui um desenho para você. Vamos ver se vai ficar mais claro. Bom, primeira coisa eu quero te dizer o seguinte. Se você for ao supermercado hoje com R$100, você vai comprar uma dada quantidade de produtos, não é isso? Né? Será que se você voltar nesse supermercado daqui a 2 anos com os mesmos R$100, você consegue comprar os mesmos produtos? Difícil, né? Dificilmente. Então, a gente sabe que o dinheiro, o valor dele não é o mesmo à medida que os anos passam, não é isso? Veja, por exemplo, quando do surgimento do Plano Real, né? Vamos pegar lá 95, 94, 95, né? R$5, você comprava muita coisa com R$5. Hoje, você consegue comprar muitos produtos com R$5? Não, né? A nota que menos a gente usava naquela época era de R$100. Você via pouco a nota de R$100. Por quê? Porque com R$100 você conseguia comprar, nossa, muito mais coisa. Hoje em dia, a nota de R$100 já é muito mais comum, não é isso? Tá? Ou seja, o dinheiro ele não tem o mesmo valor à medida que os anos vão passando. Então, olha só, o que o VPL faz, né? Olha aqui comigo no quadro. VPL. O que é VPL? Valor presente líquido, né? Você tem lá um fluxo de caixa para um dado período. Vamos imaginar aqui que você tem um fluxo de caixa lá, você fez para 3 anos. Ano 1, ano 2 e ano 3, tá? Vamos imaginar. Então, você tem lá um saldo de fluxo de caixa para esses 3 anos aí. O que o VPL faz? Ele pega esses
saldos do fluxo de caixa, né, que você projetou, e ele traz todos esses saldos a valor presente, tá? Traz todos esses saldos a valor presente, claro, descontando uma taxa de juros aí. E aí ele pega, depois que ele trouxe todos esses valores a valor presente, todos esses saldos do fluxo de caixa, ele trouxe tudo a valor presente, o que ele faz? Né? Diminui do investimento. É isso que ele faz. Deixa eu arrumar aqui para ficar melhor. O que ele faz? Deixa eu escrever aqui embaixo para você poder ver bem direitinho. Ele vai diminuir tudo isso do que? Do investimento. E aí eu vou ter um resultado, que a gente vai já ver como que a gente analisa esse resultado, tá? Mas o que eu quero que você entenda nesse momento é que o valor presente líquido, como o próprio nome já diz, valor presente líquido, ele traz esses fluxos que você projeta. Imagina que você fez lá um planejamento para 3 anos do teu negócio. Então você planejou lá um fluxo de caixa para 3 anos. O que o VPL faz? Ele traz esses saldos do fluxo de caixa que estão, né, projetados, traz tudo para valor presente. E aí, claro, traz a valor presente descontado a uma taxa de juros requerida por projeto e depois diminui isso do investimento. Tudo bem? Vamos olhar aqui no quadro, vamos voltar aqui e olhar o exemplo e a fórmula que eu trouxe para vocês. Aqui é a fórmula do VPL, tá? O que eu tenho aqui, então? Acompanha no quadro. Eu tenho aqui o fluxo de caixa, ou seja, o saldo do fluxo de caixa, olha só. Fluxo de caixa, tá? Dividido por 1 mais I, o que é I? É exatamente a taxa de juros exigida para o projeto. Então, 1 mais I elevado a N. O que é esse N? 1, 2, 3. É o período aqui, ó. Aqui eu não coloquei, né? Mas esse 1, 2, 3 é o prazo. Então, por exemplo, se forem 3 anos, você vai colocar, né? 1 mais I elevado a 1, aí depois aqui elevado a 2, a 3, se forem 3 anos. Se for 5 anos, faz até o 5, tá? Bom, depois que você fez isso, então, para cada período, você vai ter, né, uma conta dessa aqui. Aí você diminui de quê? Do investimento. Olha aqui um exemplo resolvido, né? Imagina que você tem um saldo de fluxo de caixa de 25 mil, foi, claro, um exemplo aqui bem hipotético. Você tem 4 anos, vamos imaginar aqui, 25 mil, 25 mil, 25 mil, 25 mil. Então, você vai pegar 25 mil, 1,06. Imagina que a taxa para esse projeto seja de 6%. Então, você vai fazer 1 mais I, né? Então, você vai transformar isso aí, vai ficar 0,06 o I, né? Então, 1 mais 0,06 dá 1,06, que é isso aqui. Elevado a 1, né? Que é o primeiro ano. E aí faz a mesma coisa aqui, elevado a 2 para o segundo ano, terceiro ano, quarto ano. Pronto. Aí você pega e diminui, olha a fórmula do investimento, ó, diminuiu do investimento, tá? E aí você vai ter o teu valor presente líquido. Tudo bem? Bom, o que fazer com esse resultado aqui? Como avaliar esse resultado? Olha para cá. Se o VPL for maior que 0, tá? O projeto, ele tem indícios de viabilidade. Se ele for menor que 0, ele tem indícios de não viabilidade, tá? Se ele for igual a 0, é indiferente. Tudo bem? Então, atrai o investidor o quê? Quando o VPL é acima de 0, né? Porque aí o negócio acaba se tornando atrativo para ele, tá? Um ponto que eu queria mencionar para você é que é o seguinte, né? Essa taxa que a gente viu aqui, né? Essa taxa exigida para o projeto, né? A gente tem algum parâmetro para pensar nessa taxa de juros? Tem. O parâmetro, tá? No geral é o quê? É o mercado financeiro. Então, quanto que o mercado financeiro hoje está pagando em média? Então, os investidores, eles fazem essa comparação, né? Por quê? Pouco provável que alguém queira investir num projeto, né, para ganhar menos do que se estivesse, por exemplo, com dinheiro aplicado lá no mercado financeiro.
Não é verdade? Então, o parâmetro para escolher e para definir se o investimento vai ser feito ou não, sempre precisa considerar essa análise do mercado financeiro, ou seja, do que vem sendo pago pelo mercado financeiro. Bom, um outro indicador importante que o empreendedor deve considerar ao fazer o planejamento de negócio é a TIR. O que é a TIR? Olha comigo aqui no quadro. É a taxa interna de retorno. Deixa eu mudar a cor aqui, ó. É a famosa TIR, né? O que a TIR fala pra gente? O que ela nos mostra, né? E para que ela é utilizada? Ela é utilizada para calcular a taxa de desconto que teria um determinado fluxo de caixa para, olha só, igualar a zero seu valor presente líquido. O que é isso? Vamos acompanhar aqui no quadro. Se você olhar aqui, a fórmula para calcular a TIR é a mesma fórmula usada para o cálculo do VPL que nós vimos no slide anterior, né? O que a gente faz aqui então? Esse lado da equação eu vou zerar. Quando eu zero esse lado da equação, bom, o fluxo de caixa já é conhecido, né? Já é conhecido também o investimento inicial, certo? Qual é a única variável a ser descoberta? O izinho, a taxa de juros, ou seja, a TIR. Então, enquanto o VPL que foi calculado no slide anterior nos retornava, né, um valor, então, né, você tinha um valor, por exemplo, em real ou em qualquer outra unidade monetária, aqui na TIR o resultado vai ser em percentual. Tudo bem? Tranquilo até aqui? Eu espero que tenha ficado claro para você, mas qualquer dúvida, poste lá no fórum do Ambiente Virtual. Bons estudos e sucesso!